Boa noite, povo de Deus. Paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Amém. Hoje é mais um dia que o Senhor criou para o louvor da sua glória. Se alegre no Senhor nesse dia. Amém. Como é que vocês estão? Estamos felizes porque Jesus, Ele tem sustentado a nossa vida e a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Sejam bem-vindos. Se prepare, vamos adorar ao Senhor. Vamos ouvir a sua palavra nessa noite. Hoje é sexta-feira, culto do extraordinário. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele está fazendo, Ele fará, Ele fez, Ele fará e Ele está fazendo coisas extraordinárias na sua vida. Amém? Então vamos nos alegrar no Senhor nesse dia, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Se prepare, porque eu tenho certeza que essa noite será uma noite muito especial para a glória de Deus. Não tenha dúvida disso. Nessa noite você ouvirá a voz da palavra de Deus. Nessa noite você ouvirá a voz do Espírito Santo. E que nessa noite você seja envolvido pela glória e pela presença de Deus. Quero ler aqui 2 versículos do Salmo 9, do Salmo capítulo 9, que diz assim: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Aleluia. Então nessa noite vamos cantar louvores ao Senhor. O salmista, ele diz que o louvor estará continuamente nos seus lábios. Que o louvor do Senhor, que a presença, o louvor, a glória, ações de graças esteja continuamente nos seus lábios. E que nessa noite o nosso coração possa fluir uma verdadeira adoração, uma verdadeira entrega. E que nessa noite o extraordinário de Deus venha envolver a minha vida, venha envolver toda a sua casa, no nome de Jesus. Amém? Pai, nós te damos graça, nós louvamos o Senhor por esse tempo que nós vamos passar agora aqui. Meu Pai, Tu és o Deus do extraordinário, Tu és um Deus de milagres, Tu és um Deus de poder. E meu Pai, é a Ti que nós damos toda a honra, toda a glória. Nos rendemos ao Senhor, nos rendemos ao Teu amor, nos rendemos à Tua presença. E que nessa noite, meu Pai, mais uma vez o Teu Espírito venha nos envolver a cada vida, aonde essa pessoa estiver. Meu Pai, que a Tua presença, a Tua glória comece a envolver a vida dessa pessoa. Meu Pai, que nessa noite a casa de cada um dos meus irmãos se encha de louvor. Meu irmão, que a tua casa se encha de louvor nessa hora. Que a presença de Deus venha fluir aí onde você está. Amém? Convido você agora. Vamos adorar ao Senhor. Vamos cantar canções de adoração ao Senhor. Vamos render a Ele toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Vinde e adoremos ao Senhor, porque Ele é grande em misericórdia, grande em amor. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Nós queremos te exaltar, Senhor, nessa noite. Nós queremos bendizer o teu nome, pois só o Senhor é santo, só o Senhor é digno de receber a honra, a glória e o louvor. Nós nos prostramos nessa noite diante da tua presença para exaltar o teu nome, Jesus, para bendizer o teu nome. E eu convido você nessa noite a nós juntos levantarmos um altar de adoração ao Deus da nossa salvação, ao Deus das nossas vidas, daquele que nos amou primeiro. Aleluia, Jesus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver quão grande
tempestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, começo e fim, começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Oh, aleluia! Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Oh, sobre todo nome é o seu, tu és digno de louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Oh, sobre todo nome é o seu, tu és digno de louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Nós confiamos, Jesus. Nós cremos no Teu poder que opera em nós, que nos faz querer viver a cada dia os planos que o Senhor tem para nós, Jesus. Nós nos entregamos a Ti, nós consagramos as nossas vidas todos os dias. E nós podemos declarar: quão grande
voz, onde você estiver, vamos declarar isso nessa noite. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei, cantarei quão grande. Ele é grande, Ele é grande, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Oh, aleluia! O nosso Deus é grande. Oh, aleluia! 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 Oh, aleluia! Oh, ei, aleluia! 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 Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo, a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Nós queremos declarar: Tu és minha vida, Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo. E a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. Vamos declarar: a tua presença, ela é o meu maior valor. Vamos dizer: a tua presença, a tua presença é tudo que eu preciso. Nós queremos declarar, Senhor, que a tua presença é o meu maior valor. Trai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Trai o meu coração, trai o meu coração. Sei que posso te tocar. Nós pedimos a ti: trai o meu coração.
valor em mim. Eu sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser aquilo que o Senhor quer. Convidar você nesse momento a consagrar a tua casa, a você esposa consagrar o seu marido ao Senhor, você esposo a sua esposa, o casal aos filhos. Coloque a sua casa diante do Pai agora. Declare a presença gloriosa e poderosa de Deus dentro do teu lar. Você pode levantar a sua voz. Você pode dizer: Senhor, a minha casa é tua, a minha vida, os meus filhos, o meu esposo. Eu quero consagrar ao Senhor. Porque sem ti, ó Deus, nada somos. Se tem algo que nos levanta, que nos dá ânimo, que nos revigora, é a tua presença, Deus. Atrai os corações ao Senhor. Como um vaso de barro, pronto a ser quebrado,
para ser o que queres de mim. Sem ti não há valor em nós, Senhor. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro que está pronto a ser quebrado para ser aquilo que o Senhor quer que seja. E assim a nossa casa será moldada, assim o nosso lar será moldado, conforme a tua palavra, conforme as tuas verdades, Senhor. Que assim seja, assim seja, assim seja, Deus, assim seja, Deus, assim seja. Oh, aleluia, aleluia. Tua presença é tudo que eu preciso. Oh, a tua presença é o meu maior valor. A tua presença, a tua presença, ela é tudo que a nossa casa precisa, Deus. Oh, a tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu posso te tocar. Aleluia, aleluia. Obrigado pela tua presença, Jesus. Glória a Obrigado pelo Deus. teu poder manifesto em nós. Aleluia. Que presença maravilhosa. A presença do Senhor tem fluído de forma maravilhosa. E a gente percebe que realmente Deus, Ele não resiste a um coração contrito e quebrantado na sua presença. Amém. Deus, Ele tem feito maravilhas nesse tempo, nas nossas vidas. Meu irmão, Deus, Ele tem pão para o faminto, tem água para aquele que tem sede, Ele tem cura para aquele que está enfermo. Ele é Deus, e todo aquele que nele crê será grandemente abençoado. Amém? Nessa hora, se prepare, nós vamos ouvir a palavra de Deus. Quero chamar aqui missionário Alan, vai estar trazendo a palavra de Deus nessa noite. Amém? Abra seu coração, que a palavra de Deus ela alcance seu coração. A palavra viva e eficaz, ela alcance o seu coração nessa noite. Que você seja envolvido pela palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então nessa noite, abra seu coração, os seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Nós vamos orar pela vida do missionário Alan. Amém. Meu Pai, que o teu espírito, o espírito de sabedoria, espírito de inteligência, espírito do temor, que o espírito de conhecimento e revelação nessa noite venha tomar a mente, o espírito e o coração do missionário Alan, e que ele possa nessa noite transmitir a tua palavra
com muita fé, com muita excelência e confiança. E que os ouvidos dessas pessoas sejam atentos, abertos nessa noite para ouvir a tua voz. Faz o teu querer, faz a tua vontade. Amém? Aleluia. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É uma alegria imensa estar aqui mais uma vez com vocês. E não tem como resistir à presença de Deus. Não tem como a gente ficar insensível à presença do Espírito Santo. Eu estava aqui nos bastidores e ouvindo os louvores, sendo ministrado, o Espírito do Senhor tocando aos nossos corações. Eu imagino que você também foi envolvido pela glória do Senhor. Eu imagino que aonde você estiver, eu tenho certeza que a presença do Espírito Santo, ela te tocou de alguma maneira. A palavra de Deus diz, né, que há poder, né, no louvor, e que Deus, ele habita no meio dos louvores. E em todo o tempo, querido, nesse tempo que nós estamos vivendo, é importante a gente viver uma vida de louvor. E como é viver uma vida de louvor, querido? É viver uma vida em gratidão a Deus, de gratidão. Cantar a sua palavra, declarar a fé, declarar quem é o nosso Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus, ele é fiel. O nosso Deus é onipotente, ele não falha. Amém? Então, que você receba mais de Deus nessa noite. Que essa presença, ela se estenda pela sua casa, se estenda pelo seu trabalho, pela rua, pela nossa nação brasileira e pelas nações. Que essa presença se estenda no nome de Jesus, por onde nós passarmos, aonde nós colocarmos nossas mãos. Nós cremos que essa presença de Deus vai levar todo esse mal embora. Esse tempo que temos vivenciado, eu creio que Deus, ele está no controle de tudo. E o que o Senhor mais quer é nos ter em sua presença. O que Deus, ele mais quer é que a gente esteja permanecendo nesse momento, é permanecer. Sabe o que eu tenho mais observado? Eu estava falando com o Senhor e o que eu tenho ouvido dele para esse tempo é sobre permanecer. Sabe, o milagre, querido, muitas vezes não está em apenas a gente orar, mas está em a gente permanecer no lugar da oração, está em permanecer aonde nós estamos conectados com o Senhor. Permanecer, querido, no lugar aonde Deus, ele ordena a bênção. Muitas pessoas, devido às pressões, devido ao que tem acontecido, as necessidades, às vezes se sentem pressionadas, abaladas. E como as ministrações têm sido lançadas nesse lugar, que tudo aquilo que é abalável, Deus, ele vai abalar. E vai permanecer, querido, só aquilo que Deus, ele deseja nas nossas vidas. Então, que nessa noite, o culto do extraordinário, nós possamos receber mais dessa presença, possamos receber mais desse Espírito, do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. O Espírito Santo, querido, ele é muito mais do que um momento de falar em outras línguas, é muito mais do que um momento de cantar louvores. O Espírito Santo, ele é para nós vamos carregá-lo, ele, para toda a nossa vida. E nos momentos mais adversos, como esses que nós estamos vivendo, é que ele se manifesta mais presente. Porque, querido, infelizmente, muitas pessoas só conseguem contemplar e voltar seu coração a Deus em tempos de aflições, Mas eu quero dizer para você que nesse tempo que nós estamos vivendo, o que nós temos que mais falar, que nós temos que mais declarar, querido, é a fé. E a fé, ela é um espírito que habita dentro de cada pessoa que crê em Jesus. Amém? E eu queria falar um pouco sobre isso, se nós estamos vivendo por fé ou por vista. Fé ou vista? Como é que a gente está andando? Como é que você, nesse tempo de quarentena, na sua casa, como é que você está se comportando? Como é que nós, como seres humanos, estamos nos comportando, e como filhos de Deus, estamos nos posicionando diante de tudo que está acontecendo? Estamos andando por fé ou estamos andando por vista? Amém? E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, lá em Romanos capítulo 10. Aleluia. Romanos capítulo 10, no versículo 17. Nós vamos ler alguns versículos nessa noite. Peço que você fique atento.
né? Romanos capítulo 10, versículo 17 diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Vamos ler mais uma vez. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Aleluia. Querido, viver por fé é ter uma visão completa da obra de Deus, né? É ver a obra de Deus como consumado, como realizado. Sabe, nesse tempo que nós estamos vivendo, a gente tem muita tendência a viver por aquilo que nós estamos contemplando. Os noticiários, né? Nas redes sociais nós podemos contemplar muitas notícias negativas. Tudo isso pode abalar a nossa fé no Senhor. Tudo isso nos leva muitas vezes a temer. Nos leva a ter medo, nos leva a desconfiar, nos leva a andar ansiosos, nos leva a ter uma fé que está naufragando. Sabe, mas viver por fé, querido, é ter uma visão, uma visão completa daquilo que Jesus já operou na cruz. Nesse tempo a gente fica com medo de pegar a doença, nós ficamos com medo de passar fome, mas a palavra do Senhor me diz que Ele veio para nos dar uma vida em abundância. Amém? Então não vai faltar nada. Aleluia, porque o nosso Deus, Ele é um Deus que supre todas as nossas necessidades. A palavra de Deus diz, querido, que nós somos mais que vencedores. Nós somos supridos em todas as áreas da nossa vida, querido, quando nós decidimos viver por essa fé. Se você um dia confiou a sua vida a Jesus, se você ainda não decidiu a confiar a sua vida totalmente ao Senhor, eu quero dizer para você, né, quando nós fazemos isso, nós estamos reconhecendo que somos dependentes de Jesus. E quando eu reconheço que sou dependente de Jesus, essa obra de Deus, ela passa a se completar dentro de mim. A fé, querido, ela é o fundamento do cristão. E nós, como seres humanos, temos que ter cuidado. Na nossa caminhada de fé, muitas vezes nós pensamos que estamos agindo pela fé, mas muitas vezes estamos agindo por vista. Porque, querido, a fé é eu ter a certeza, a convicção daquilo que ainda não estou vendo. E eu me mover em cima daquilo que eu estou crendo. Aleluia. Porque, querido, a Bíblia está falando, que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu quero perguntar para você nesse tempo, o que você tem mais ouvido? O que você está mais escutando? O que você está ouvindo? Se você tem ouvido muitas notícias negativas, se você está se alimentando, prestando seus ouvidos a notícias ruins, né? Claro que a gente não pode fugir da realidade, mas uma pessoa que deseja viver pela fé, amém, não pelas emoções, ela querido, vai se alimentar da palavra, aleluia, ela vai se alimentar daquilo que edifica a sua fé, glória a Deus, querido, porque a fé, ela pode aumentar. Os discípulos disseram para Jesus: Jesus nos ajuda na nossa falta de fé, na nossa pequena fé. Então isso mostra, querido, que a fé ela pode crescer, a nossa fé pode crescer. E com o passar dos anos, eu tenho certeza que você já deve ter tido uma experiência de fé. Mas se no passar dos anos eu nunca consigo romper na minha fé, ao ponto de crer que Deus não pode ser o meu supridor, nesse momento que o meu esposo está ficando em casa, né, que a minha esposa não tem de onde tirar. Querido, a minha fé precisa aumentar. E é nesses momentos que nós somos provados naquilo que nós cremos. Amém? E a nossa fé ela pode ser aumentada como? Ouvindo a palavra. A nossa fé ela pode aumentar quando nós ouvimos a palavra de Deus. Porque a Bíblia está falando que a fé vem pelo ouvir. E ouvir não qualquer coisa. Não apenas ouvir um pastor, não apenas ouvir noticiários, mas você ouvir o próprio Deus falando com você, ouvir essa palavra, sussurrando no seu ouvido, como ter certeza que Deus está falando com você, aí onde você está agora. Você mãe, né? Talvez você seja o esteio da sua casa, talvez você dependa daquilo que o governo está estabelecendo nesse tempo.
Mas se você é uma mulher de Deus, querido, se você é uma mulher de Deus, se você é um homem de Deus, você vai entender que é nesse momento que a farinha não vai faltar, que é nesse momento que o azeite não vai faltar. Querido, porque a fidelidade, ela nos dá autoridade. Aleluia. Se eu tenho permanecido fiel em tudo que eu tenho vivido ao Senhor, isso me dá autoridade de ligar os céus e a terra, de ordenar aquilo que tem que acontecer, ordenar a enfermidade sair, ordenar que o mal pare, cesse. Amém? Porque isso nos liga diretamente, querido, com a vontade de Deus. Porque quem vive por fé agrada ao Senhor. Quem vive pela fé, querido, está vivendo de acordo com a palavra de Deus. Aleluia. Então viver a fé é viver em obediência, é viver em obediência à palavra de Deus. Ontem nós estávamos aqui com uma live, né? E o Gui ministrando, ele falando sobre isso, sobre ouvir. E é a mesma coisa de obediência. E você pode ver que quando nós passamos a ouvir ao Senhor, né? Aqueles que realmente dão ouvidos à palavra, eles começam a obedecer. E quando nós começamos a viver em obediência à palavra de Deus, nós começamos a reagir, sabe, ao ponto, querido, de eu crer que isso aqui não vai mais me impedir de crer nas promessas do Senhor. Que uma enfermidade, né, que a falta do dinheiro, que a guerra no casamento, que a guerra na família com os filhos, se você é por isso que você está passando, não vai afogar a sua fé. Pelo contrário, quanto mais nós estamos ouvindo a palavra, mais eu estou alinhando meu coração com ela, essa fé vai crescendo, vai aumentando dentro de mim, de você. Ao ponto, querido, que foi isso que aconteceu com o rei Davi, devido a ele ouvir a palavra, devido a ele estar conectado com o Senhor, né? Quando ele ouviu falar dos rumores daquela guerra diante do gigante, aconteceu apenas aquilo que ele tinha declarado. Aleluia. Então, querido, quando nós estamos vivendo pela fé, nós estamos diante de qualquer circunstância, mas elas se tornam tão pequenas diante daquilo que Deus ele pode fazer através de mim, de você. Amém? Nesse tempo, o que você tem ouvido? Sabe, isso vai determinar, querido, como eu vou viver. Amém? Sabe, nesse tempo que você está passando bastante tempo em casa, aproveite para você ouvir mais o Senhor. Aproveite para você ouvir a palavra do Senhor. Aproveite para você ouvir o próprio Deus falando com você. Talvez você é um líder e está meio longe do secreto, está meio longe, né, da vontade, do centro da vontade de Deus. Talvez você é um obreiro, ou um homem que um dia desejou conhecer mais a Deus e parou no meio da caminhada. Toda pessoa que para de conhecer Deus, querido, a sua fé já está morta. Mas quando eu começo a prosseguir em conhecer, querido, a minha fé é reativada. E nesse tempo Deus ele quer que a gente venha permanecer conhecendo, permanecer ouvindo, para que aquilo que há de vir, querido, vai vir. Amém. Pessoal, já voltou aí o sinal, a gente tinha caído o sinal aqui, você está conseguindo nos ouvir, assistir aí na sua casa, coloque na mensagem aí nos comentários, por favor. Amém. Povo de Deus, o sinal tinha caído aqui, mas foi restabelecido, beleza? Né? A equipe está trabalhando aqui. Amém. Então vamos voltar aqui à palavra.
lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. A palavra diz assim, eu vou ler novamente. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crie, por isso falei. Nós cremos e também por isso falamos. Aleluia. Então, amados, viver a palavra é viver esse espírito da fé. Querido, Satanás, ele tem provado a igreja nesses tempos, desafiando o povo de Deus, se realmente estamos vivendo por vista ou por fé. E tudo que ele não quer é que a igreja descubra isso. Às vezes nós ouvimos falar de fé, pregamos sobre fé, mas não vivemos por ela. Abraão, ele foi um exemplo de um homem que viveu por fé, mas na sua caminhada, alguns momentos ele viveu por vista. Mas quem tem o espírito da fé, querido, ele sempre lembra da palavra que sai da boca de Deus. Nesse tempo que nós estamos vivendo, que você não apenas venha ouvir falar da fé, as pregações, né, os pastores que têm vindo para cá, mas que você venha viver ela. Aleluia. Talvez você esteja aí na sua sala, bem à vontade, né? Mas eu quero convidar você a parar e assistir aos cultos com tanta fé como se você estivesse aqui, amado, e receber essa presença, receber a presença do Senhor que nos motiva, que nos levanta e nos dá uma direção. Sabe, querido, a fé, ela nos guia em toda a verdade. Deus, como nós ouvimos uma palavra, o pastor Alex liberou, que nós não temos que ser nem, né, como a mula, nem um cavalo, que precisam de cabresto para serem guiados, para serem conduzidos. Não precisamos. Sabe, onde é que está a diferença entre ser controlado e ser guiado? Satanás, ele tem controlado muitas pessoas. Satanás tem controlado muitos líderes. Satanás tem controlado às vezes um tempo, uma estação, uma nação, pessoas. Mas aquele que ouve a palavra da fé, aquele que ouve a palavra de Deus, ele começa a não ser mais controlado, mas guiado. O Senhor, ele quer nos guiar, querido. Aleluia. Ele quer nos guiar para um novo tempo, um tempo de avanço, um tempo de rompimento, um tempo, querido, que a gente vai realmente viver a essência da palavra. Deus está chamando nós como ministro, como igreja, como filhos do altar, filhos do Senhor, filhos de Deus, a viver o que essa palavra está falando. O apóstolo Paulo, se você for ler o contexto dessa passagem, você vê ele declarando que eles foram perseguidos em vários momentos, e ele estava liberando uma palavra de ânimo, uma palavra para a igreja continuar no espírito da fé. Amém. E Deus está nos chamando hoje. Sabe, o que nos une hoje é a aliança com Cristo. O que tem nos unido hoje não é apenas uma placa, não é apenas um rótulo de cristão, mas o que nos une hoje, querido, foi a palavra de Deus que foi liberada sobre mim, sobre a sua vida. E essa mesma fé que os apóstolos viviam, é esse mesmo espírito da fé que vive em mim, vive em você. Esse mesmo espírito da fé que havia em Jesus, é o mesmo espírito da fé que quer habitar dentro de mim e de você. Quando nós começamos a ouvir, primeiro eu falei sobre ouvir, o que a gente está ouvindo, e agora eu estou falando sobre a gente viver esse espírito da fé, né? É nós vivermos, querido, o que realmente a palavra do Senhor está declarando. Sabe, na minha caminhada com Jesus, muito tempo da minha vida, às vezes, eu fiquei
tendencioso a fracassar, a parar no meio do caminho, a desistir. Mas o Senhor sempre vinha com a sua palavra. A Bíblia fala, né? Se eu buscar, eu vou achar. E nesses dias, querido, o que mais Satanás ele tem feito é deixar a igreja confortável. É deixar algumas pessoas que têm ficado confortável nesse tempo. E esse tempo que nós estamos vivendo tem revelado o que tem habitado dentro de nós. Aleluia. E eu quero dizer para você que Deus está nos chamando para avançar na nossa fé, para romper na nossa fé. Esse espírito da fé habita dentro de mim e de você, meu irmão. Aí onde você está, você pode receber essa porção do espírito da fé. Ei, se você não está conseguindo crer no agir de Deus, a partir de hoje, traga à memória tudo aquilo que Deus um dia já falou ao teu coração. Seja alcançado por esse espírito da fé aí, em nome de Jesus. Você está ouvindo a palavra, e essa palavra vai fazer um reboliço dentro de você. Essa palavra vai quebrar suas convicções e vai te levar para um campo aonde você vai perder o controle totalmente. E o rio de vida de Deus vai te fazer crer, querido, em tudo aquilo onde você via só morte. Amém. Porque o espírito da fé, querido, ele muda a nossa maneira de agir, ele muda a nossa maneira de pensar, ele muda a nossa maneira de falar. Aleluia. Olha só, o espírito da fé: crie, por isso falei. Aleluia. Então, quando esse espírito ele habita dentro de mim, até a nossa maneira de falar muda. O que acontece? Sabe por que José, ele foi um homem, ele é um dos heróis da fé? Porque esse espírito habitava nele, como habita em cada um de nós. José, ele falava aquilo que Deus revelava a ele. Os sonhos que ele tinha, que ele não eram sonhos comuns, eram sonhos que Deus tinha colocado na vida dele. E ele declarava os seus sonhos. Sabe, querido, quando nós declaramos a palavra de Deus, ainda que se levante situações para tentar impedir, escute isso, ainda que se levante situações para tentar impedir aquilo que Deus está mandando você falar, pelo contrário, não vai parar, vai te lançar. Aleluia. Palavras que às vezes você está declarando, talvez você não esteja entendendo, e as situações vêm totalmente contrárias. Você está falando, vem dinheiro, você está declarando paz no teu casamento, você está declarando muitas vezes, né, uma vida abençoada, próspera. É isso que Deus está mandando você estar declarando, é isso que você está ouvindo, é isso que você está mergulhando na palavra. E parece que quanto mais você está declarando, parece que quanto mais você está buscando, mais as situações vêm contrárias. Ei, não para, isso está te lançando para o propósito. Amém. Então não para, não vamos parar de declarar a cura. Aleluia. Não vamos parar de declarar a vida de Deus nesse tempo. Amém. Não vamos parar de declarar, querido, a restauração da família. Não vamos parar de declarar que o Brasil pertence ao Senhor. Não vamos parar de declarar que Belém do Pará, né, os outros estados, todos são do Senhor Jesus. Aleluia. Ainda que você vai pesquisar os dados, amém, mas a fé, querido, ela muda a nossa linguagem. Quando nós ouvimos, passamos a obedecer, nós mudamos os nossos hábitos. É isso que a fé faz. Ela muda nossos hábitos. Se você pegava uma quantidade de dinheiro, isso aqui não dá para nada, a partir de hoje, agradeça ao Senhor. Amém. E você vai ver a multiplicação.
Permaneça fiel ao Senhor. A partir de hoje, esse homem não presta, esse menino, essa menina não presta, esses meus filhos só me dão dor de cabeça. A partir de hoje, deixa a palavra de Deus mudar a sua maneira de falar. Porque palavras, querido, elas definem o nosso futuro. A Bíblia fala sobre a língua. É como um pequeno, leme que governa todo um navio. É como uma faísca de fogo, mas que incendeia todo um lugar. Então nossas palavras, ela apontam ao nosso destino. Nossas palavras, ela nos define muitas vezes. Sabe, querido, como é que a gente pode contemplar isso? Eu já vivi no Ceará, eu já morei no Ceará, já morei um tempo em Goiás, já morei um tempo no Maranhão. E em cada tempo que eu vivi lá, quando eu voltava para Belém, querendo ou não, a minha linguagem mudava um pouco pelo tempo que eu passei. A gente acaba se acostumando com a maneira de falar do povo, A gente acaba se acostumando na maneira de se comportar, de falar, mesmo por mais que a gente não queira. E a fé do mesmo jeito, querido. Se você continuar ouvindo acerca da fé, se você continuar lendo acerca da fé, a sua linguagem não vai ser mais natural. Aleluia. A sua linguagem não vai ser mais o que você vê. Aleluia. E o que você declara, querido, vai provocar o sobrenatural. No nome de Jesus. O que você declara que está baseado na palavra. Se a minha vida está alinhada com a palavra, se a minha fé está alicerçada na palavra. Amém. Nós provocamos o sobrenatural. Aleluia. Uma vez, eu levo isso sempre para o resto da minha vida, como testemunho, como prova que Deus ele é real e vivo na minha vida. Eu decidi fazer a missão, decidi ser missionário. E até então a minha família nunca passou por turbulência nenhuma. Eu imagino que meu pai e minha mãe devem estar assistindo isso. Minha família. Eu nunca ouvi falar em separação entre meu pai e a minha mãe quando eu morava com eles. Mas quando eu decidi seguir a Jesus e ser missionário, fui enviado para o Ceará. Não passou muito tempo, uma questão de 3 meses. Eu comecei a ouvir notícias acerca da minha família, que meus pais estavam quase se separando. Eu fiquei desesperado, com vontade de voltar para Belém. A minha vista, a minha natureza como filho não queria que isso acontecesse. E o meu desejo era voltar para solucionar o problema. E esse é o nosso grande erro. Às vezes achamos que somos o Espírito Santo. Somos morada deles, querido. Mas não podemos tomar o lugar dele. E eu pensei em voltar e eu falei com a minha liderança, eu recebi uma direção. E eu falei assim, quer saber, é isso que eu tenho que fazer mesmo. Porque se eu decidir ser vida, e a palavra que Ele me chamou para viver, que eu e a minha casa serviríamos ao Senhor, eu sei que essa palavra ela é fiel na minha vida, eu não vou voltar atrás. E eu resolvi cortar qualquer notícia. Eu não estava ligando para minha mãe, nem para o meu pai, com ninguém daqui que morava aqui em Belém, da minha família. E eu passei um período sem ligar, sem mandar mensagem, só orando. E algumas outras pessoas, às vezes da igreja, vinham falar como minha mãe estava, como meu pai estava. E eu não estava acreditando. E eu resolvi cortar qualquer informação, aquilo que eu estava ouvindo. E foi um tempo que eu mergulhei muito na palavra. Foi um tempo que eu ficava muito tempo buscando ao Senhor. E disse, Deus, esse aqui é o testemunho que eu tenho para a minha vida. Foi um milagre que Deus ele operou na minha vida. Foi a palavra que eu me apeguei no início da minha caminhada, que eu e a minha casa serviríamos ao Senhor. Foi a palavra que me fez, que ativou a minha fé. Foi aí que eu descobri o que era fé. E o que aconteceu? Eu comecei a orar, comecei a buscar. E hoje meus pais estão com casamento, eles estão vivendo um tempo extraordinário no seu casamento, Eles são prova viva disso. Hoje os meus pais, eles são uma resposta de oração na minha vida. Amém.
E eu vejo eles felizes juntos, brincando. E quando eu vou lá na casa deles, a gente vê essa harmonia, essa paz. Amém. O respeito que eles têm comigo, não apenas como filho. Aleluia. Mas eu clamei pela misericórdia do Senhor. Senhor, eu não aceito. Eu decidi viver pela fé. Então eu vou viver da fé, né? E eu não voltei para Belém, querido. Eu decidi permanecer lá. E Deus operou o milagre. Deus restaurou o casamento. E eu quero dizer para você que Deus, Ele pode fazer isso também na sua vida. Aleluia. Se você está passando por momentos de dificuldade no seu casamento, ei, meu irmão, para de ouvir: esse homem não presta, esse homem não é para ti. Sabe, se você sabe que foi esse o varão que Deus escolheu para você, que Deus não, mas que você escolheu para viver junto com pro resto da sua vida, então faça a prova do seu Deus, faça a prova da fé que você tem. Aleluia. Faça a prova daquilo que você crê. A palavra de Deus diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Porque o homem de fé, ele determina a sua família para onde vai. Porque a mulher de fé determina para onde a sua família vai. Aleluia. Querido, eu sei para onde eu estou indo, eu sei para onde eu tenho apontado minha família. Amém. E eu creio nas promessas de Deus para a sua vida. Sabe, você mulher, continue crendo, não para. A grande porcentagem do nosso ministério são mulheres que têm buscado Deus em lugar dos homens. Isso não é uma notícia boa, mas glória a Deus pelas mulheres que têm permanecido e têm tomado posse dessa palavra da fé. Aleluia. Continue declarando: seus filhos são herança do Senhor. Continue declarando: minha casa serve ao Senhor. Amém. Não pare de declarar, não pare de declarar, não pare de declarar, porque você é consequência do que você declara, no nome de Jesus. Aleluia. Vamos prosseguir aqui em 2 Coríntios ainda, no capítulo 5. Agora você pega aí no versículo 7. Capítulo 5, versículo 7. Se o pastor puder colocar aí nos comentários. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Porque nós andamos por fé e não por vista. Deus nos chamou, querido, para viver por fé. Aleluia. Então, como é que eu posso viver por fé, missionário? Sabe, como é isso, viver, andar pela fé? Andar pela fé, amados, não tem um segredo, não tem uma chave qualquer, mas andar por fé é apenas rejeitar a sua natureza pecaminosa, é apenas rejeitar as circunstâncias que tentam nos parar. Andar por fé é não se mover pelas emoções. Andar pela fé é isso. Quando você anda pela fé, você não está se movendo pelas emoções, você está se movendo em cima da palavra. Andar por fé é isso, é se mover em cima da palavra. José, quando ele falava para os seus irmãos ouvir, ele não falava de maneira debochada, ele não compartilhava para dizer que ele seria maior do que os seus irmãos, maior do que o seu pai, do que a sua mãe. Mas não, é porque a palavra de Deus, ele estava em cima da palavra de Deus. Deus tinha revelado isso ao coração dele, ele caminhou em cima daquilo que Deus estava falando com ele. E nós vemos que aconteceu. Amém. E as emoções de José não tomaram conta dele. Eu imagino que ele deve ter se sentido triste, em alguns momentos desamparado, porque você que conhece a trajetória dele sabe como ele sofreu, padeceu, até que a promessa se cumprisse. Amém. Querido, mas em vez de você passar por um processo como esse, muitas vezes o que Deus ele apenas quer é a nossa obediência. Eu costumo dizer que a maior prova de amor que nós podemos dar a Deus é a nossa obediência. A sua maior prova de amor com Deus é a sua obediência. Jesus ele declarou: se vocês me amam, guardem os meus mandamentos.
né? Se você não sabe tocar, cantar, se você não sabe alguma coisa dessa, mas se você obedece os mandamentos do Senhor, meu irmão, você está agradando o coração dele. Você está agradando Deus. Então hoje, nesse tempo, Deus está nos chamando a viver pela fé e não por vista. Querido, porque andamos por fé e não por vista. Amados, andar por fé é isso. É rejeitar com toda a nossa força as circunstâncias que se levantam. Ai, meu Deus. Quais circunstâncias que você está vivendo? Quais são as circunstâncias que estão ao teu redor? Rejeita isso no nome de Jesus. Rejeita essa circunstância, porque dentro de você habita um espírito. Ei, não é mais o espírito do medo, não é mais o espírito de escravidão, é o espírito de Deus, o espírito da fé. Crie, por isso falo. Nós cremos e também falamos. Amém. Nós cremos e também falamos. Glória a Deus. Quando nós nos movemos pelo espírito da fé, quando nós nos movemos não pelas emoções, não pelo que nós vemos, mas pela fé, eu quero dizer para você que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir, no nome de Jesus. Para encerrar, abra sua Bíblia comigo, lá em Hebreus capítulo 11. Não tem como falar de fé e não falar dessa passagem. Hebreus capítulo 11, não tem como. Porque aqui em Hebreus 11, nós vemos Deus falar acerca da fé. Nós vemos o Senhor, né, deixou para nós, através do relato de Paulo, alguns homens que viveram pela fé. Alguns deles morreram sem que a promessa se cumprir. Eles não viram a promessa se cumprir. Eles morreram, mas a promessa se cumpriu. Amém. Então tem promessas, querido, que Deus vai cumprir sim na sua família. Eu sempre lembro, lendo essa palavra hoje, eu lembrei de uma mulher que fez parte do nosso ministério lá em Coraci. A Joana, alguns irmãos conhecem. A irmã Joana foi uma mulher que enfrentou um câncer, mas pense numa mulher alegre. Pensa numa mulher, ela recebeu o veredito do médico de câncer e não tinha outro jeito. Ela fez tratamento, mas pensa numa mulher alegre todo o tempo declarando que ela era curada. Foi muito forte, ela deixou uma carta escrita, né, no templo, a pastora leu para a igreja toda. E ela em nenhum momento colocou palavras, querido, negativas. Em nenhum momento ela colocou palavras culpando a igreja, culpando Deus. Mas ela está na glória com o Pai. Mas ela, querido, ela foi crendo na promessa da cura, que tinha uma palavra no tempo que nós caminhávamos muito em cima dela, né? E eu sou o Senhor que te sara. Ela se apegou a essa palavra de uma maneira tão forte, que isso, querido, nós podíamos contemplar isso no rosto dela, na maneira dela falar. E glória a Deus, né? Então são pessoas como nós vemos aqui na história dos heróis da fé. Eu vou ler para você. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto que como antes da transladação alcançou testemunho que agradara a Deus. E isso aqui é forte.
Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Amém. Querido, é poderoso quando nós decidimos viver pela fé. É poderoso quando você decide crer na palavra de Deus com todo o seu coração. Faça a prova. Aleluia. Aquele que começou a obra, ele é fiel para cumprir. Não viva pela vista, viva pela fé. Ande pela fé, se mova pela fé. Aleluia. Quando nós aprendemos a nos mover, sabe, Jesus, querido, ele só falou. Jesus só se moveu daquilo que ele ouvia. Ele várias vezes ele relatou: olha, o que eu falo para vocês é o que eu ouço do meu Pai, é o que eu vejo, é o que eu vi. Então, querido, nós vamos contemplar, nós vamos viver tudo aquilo que nós estamos ouvindo do nosso Pai, em nome de Jesus. Então, sem fé é impossível agradar ao Senhor. Querido, a fé ela nos impulsiona a viver de uma maneira que agrada ao Senhor. A fé nos impulsiona a viver de uma maneira que agrada a Deus, no nome de Jesus. Que eu quero falar para você isso nessa noite. Espero que o Senhor tenha ministrado ao seu coração. Amém. A fé, querido, ela traz uma convicção que tudo foi consumado na cruz do Calvário, e tudo aquilo que a Bíblia fala acerca de mim e de você vai acontecer. Algumas coisas já aconteceram, talvez você não percebeu, mas outras coisas vão acontecer. Amém? Então se volte para a palavra. Nesses momentos de tribulação, nesse momento de angústia, eu quero dizer para você: volte a olhar a palavra. Volte a andar na palavra. Amém? Que a mesma presença, que te fez confessar o nome de Jesus, e ao longo dos anos, ao longo do tempo, você não tem conseguido mais confessar a mesma fé, não tem conseguido confessar o mesmo fervor, mas hoje Deus está trazendo um renovo para você. Deus está te fazendo hoje, trazendo a memória. Deus está te fazendo lembrar, de palavras que um dia Ele ministrou ao teu coração. Traga a memória isso. Ouça isso, que Deus fala a você, no nome de Jesus. Nós vamos declarar uma canção. Você que puder ficar em pé aí na sua casa, no nome de Jesus. Eu quero orar por você. Feche seus olhos no nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, te dou graças pela tua presença, pela tua palavra. Te dou graça pelo Espírito da fé que liberou sobre todos nós. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz que nos trouxe vida, cura. Pelo teu sacrifício na cruz que nos deu novo acesso a sala do trono. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz que removeu de nós o espírito do medo e nos deu o espírito da fé. Removeu de nós a escravidão e nos trouxe para o seu reino de luz e nos fez filhos do seu amor. Obrigado, Jesus, por essa mãe, por esse pai que está permanecendo na fé. Meu Deus, eu peço a Ti que aonde ela estiver, que aonde ele estiver, recebam em nome de Jesus o ânimo, como o Senhor renovou, como o Senhor despertou a Josué. Desperta, meu Deus, esse homem, sacode, e que ele traga à memória aquilo que dá esperança a partir de hoje, em nome de Jesus.
Vamos declarar essa canção. Você que puder declarar bem alto aí onde você está. Aleluia. Vamos declarar isso bem alto ao Senhor. Vamos adorar Jesus com fervor, com fé. Levanta a tua mão aonde você estiver. Levanta a tua mão, levanta a tua voz. Deixa teus vizinhos escutar que habita onde tem um crente aí, que tem um filho de Deus, que vive pela fé. Em nome de Jesus. Com a glória. Do homem, o que o Senhor tem preparado, o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. É poderoso, é sobrenatural, é sublime. Sobrenatural, é sublime, é eterno, é poderoso e sobrenatural. Você vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Você vai viver o sobrenatural de Deus no teu casamento, no teu ministério, no teu chamado, em nome de Jesus. Vamos! Sobrenatural, é sublime, é eterno, é poderoso, é sobrenatural, é sublime, é eterno. Sobrenatural, eu creio, é sublime, é eterno. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado, o que o Senhor tem para aqueles que o amam. nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. receba de Deus, meu irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus? Aleluia. Deus é bom demais. Glória a Deus. E a sua presença, ela pode ser sentida em qualquer lugar, porque o nosso Deus, ele é onipresente. Amém. Glória a Deus, meu irmão. A igreja do Senhor, ela está em movimento. Estamos trabalhando. Aleluia. E graças a Deus, Deus ele nos deu essa oportunidade de nos acompanhar durante as transmissões.
né, a igreja lá em Quixadá, a igreja lá no Horizonte, né, a igreja lá em Quixadá, lá no Carrascal, lá no Renascer, amém? Também as igrejas no Maranhão, Itapecuru-Mirim, Chapadinha, Brejo, Zé Gomes. Esse povo tem nos acompanhado lá em Pernambuco, lá em Nova Olinda, os nossos irmãos lá, a Thay, o Isaías, pastora Franci. E a gente tem, durante essas transmissões, acho que já faz um mês que nós estamos transmitindo o culto, né? Nunca, jamais na história aconteceu isso, de estarmos tanto tempo sem ter o culto presencial, com a presença das pessoas. Mas aqui o Senhor tem nos mantido com essa comunhão, né? Daqui do altar, com você aí que está nos assistindo sempre, toda quarta, toda sexta, todo domingo e alguns dias alternados aí. Então a gente está muito feliz e aqui a galera está conectada com a gente, né? Aleluia. Eu vou ler aqui alguns rapidinho, pastora Franci. Aleluia. Ela está nos lembrando aqui do apelo. Amém. Você que ainda não entregou sua vida para Jesus, amém? Entregue sua vida para Jesus. Você que ainda não entregou, você que está nos acompanhando ou que vai nos acompanhar depois, amém? Você pode dizer sim agora para Jesus. Se você estava afastado dos caminhos do Senhor, você pode fazer uma oração agora de arrependimento, uma oração, você se arrependendo, pedindo perdão ao Senhor pelos seus pecados, pelos seus erros, e fazendo uma oração de entrega, entregando a sua vida por completo ao Senhor, amém? E aqui as igrejas em Belém estão juntos conosco. Fernanda Z... Amém? E o povo que tem nos acompanhado aqui, falando da Fernanda Zeidan, sempre tem nos acompanhado lá em Viçosa, Minas Gerais. Amém? Missionária Helena, aleluia. Pessoal de Brejo, Emerson, Sara Guiar, aqui a obreira Leia, amém? Glória a Deus. Mateus Kevin, Coraci, Carlos Calvo, Ramon Batista, missionário Gilmar, o irmão Altamir, amém? Missionário Emanuel, aleluia. Estão juntos nessa transmissão, glória a Deus. Breira Rana, Tamires, missionária Tamires, Amanda Martins, aleluia. Pessoal aí, o irmão Alessandro que nos ajuda aqui no som, está trabalhando lá em Teresina, ele, o obreiro Sam. Um abraço para vocês aí, Sam e Alessandro, que estão trabalhando na telecomunicação, estão aí lá em Teresina, nos acompanhando lá de Teresina, lá no Piauí. Pessoal de Itapecuru, amém? Pastor Hugo Arthur, amém? Povo maravilhoso, glória a Deus, amém, irmãos? Então é motivo de muita alegria a gente ter os nossos irmãos aqui nos acompanhando durante as lives, amém? Durante essas transmissões, que tem sido bênção para as nossas vidas, e eu tenho certeza que nós vamos continuar trabalhando. Nós estamos aí no nosso canal, amém? O canal da igreja tem crescido a cada semana, e o nosso coração tem se alegrado com isso, amém? Continue compartilhando, amém? Bebeto Costa, amém? Nosso irmão aqui, Adriana Dias Ribeiro nos acompanhando também, aleluia, conectados com Cristo, amém? Gente nova aqui também chegando no chat aqui do canal, Natália Zeidan, amém? A filha da missionária Nilma lá em Parnaíba, meu povo de Parnaíba, Deus abençoe, aleluia, nos acompanhando, glória a Deus. Luz na Terra, MVP, missionário John e Adriela, o povo de Quixadá, Deus abençoe vocês. Obreira Raíssa Sanleil aqui mandando um amém. Deus abençoe vocês aí, Alessandro e o Sam aí em Teresina, amém? Missionária Claudiane lá na cidade de Brejo, essa aqui,
Vocês têm que ser rápido aí no chat, irmão. Mandar mensagem pra gente estar aqui lembrando de vocês. Missionário Cormo, Obreiro Alfredo, Pastor Adelcione, amém. Eduardo Fabrício, meu irmão. A alegria do Senhor é a nossa força. Seja contagiado pela alegria do Senhor, amém. Quero aqui lembrar, você que é aqui de Belém, precisamente do Tapanã, Tapanã 1 e Tapanã 2, amanhã vamos ter uma ação social lá no terreno onde vai ser construído o nosso maior templo aqui em Belém, capacidade para 2.000 pessoas, amém? E lá ao lado desse terreno nós vamos fazer uma entrega de sopa amanhã. Vamos estar lá levando o amor, a misericórdia de Deus, levando o ID do Senhor adiante. Então você pode participar, você pode vir para cá para a igreja amanhã. Amanhã é sábado, a gente vai de máscara, a gente leva o álcool em gel, a gente usa a luva, toma todos os cuidados. E a gente vai entregar, são 2 panelões de sopa bem grandão. E a gente vai estar entregando. Sábado passado fizemos essa ação. Outras igrejas estão fazendo essa ação. E é isso que a igreja tem que trabalhar nesse momento, amém? Está aqui o povo do Tapanã aqui. Rafael Brasil, vamos amanhã para a sopa. Obreira Hanna está aqui. Vamos o povo aqui do Tapanã. Vamos participar. Alexandre Nascimento, tem gente nova aqui hoje no chat, amém? Vamos participar. Que o povo que está aqui, estou lembrando, pastor Eliette, convoque o pessoal do Tapanã 2, pastor Henrique, convide o pessoal do Tapanã 2 para a gente ir lá amanhã para essa ação social, amém? Glória a Deus, irmãos. Nós estamos recebendo dízimo e ofertas, amém? Nós estamos recebendo dízimo e oferta. Procure o seu pastor, procure o tesoureiro aí da obra que você está estabelecido. Entregue, seja fiel ao Senhor nesse tempo. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Muitas pessoas estão falando que estão fechando a igreja tem que estar aberta, isso é falta de fé. Não, sabe, quero dizer para você, a gente foi fé para fechar a igreja e obedecer às normas daquilo que o governo orientou. Estamos tendo um cuidado com os mais velhos, um cuidado como um todo pela igreja. Então as portas do prédio o prédio não está funcionando, os cultos normalmente. A gente teve fé para deixar fechado desse tempo e depender exclusivamente do Senhor, amém? Então a gente tem fé, vamos continuar. Entregue o seu dízimo, a sua oferta, e eu tenho certeza que logo em seguida a gente vai estar aí reunido juntamente, amém? Eu, Vanessa, Paulo Neto, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Meu irmão, fiquem todos com Deus, no nome de Jesus. Domingo, 7:30 da noite, vamos estar aqui para o culto de louvor e adoração ao nosso Deus, amém? Não deixe de acompanhar e vamos continuar espalhando as boas novas aos corações, amém? Fique com Deus, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo cubra a sua vida de bênção no nome de Jesus, amém.